Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre os top 5 rates da minha carteira de investimentos nos Estados Unidos. Então são esses aqui, a gente já vai passar por eles. Mas antes, lembrando, para quem não sabe, não conhece, os rates eles são empresas que operam ativos imobiliários ou ativos relacionados a esse setor. E podem, por exemplo, ser imóveis de escritório, apartamentos, farmácias, shopping centers, resorts, outlets e diversos outros empreendimentos. Então, os rates, no caso, eles podem ser comparados aos nossos fundos imobiliários aqui do Brasil, os FIs, com algumas pequenas diferenças, tá? Basicamente, a primordial delas é que lá eles são mais alavancados. Aqui no Brasil, para um FI abrir, ele tem que dizer o que ele vai fazer com o dinheiro e juntar o dinheiro primeiro, para depois executar o combinado lá no registro deles. Lá nos rates, nos Estados Unidos, é um pouquinho diferente. Eles têm um pouco mais de liberdade para administrar e até para pegar financiamento. As empresas são altamente alavancadas, tá? Então a gente tem aí os rates, a gente tem os rates de capital, que são os equity rates, os rates de hipotecas, que são os mortgage rates. Dentro disso, a gente tem aí nos rates de capital, que são a grande maioria dos rates, a gente tem aí o setor residencial, que é o residential, tem de varejo, retail, tem escritório, que é o office, industrial, que é o das indústrias, na área de saúde, hospitais, que é o chamado healthcare, e de armazenamento automático, aquele self-storage, que é muito comum lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não é tão difundido, mas lá fora é muito comum. E também o setor de hotelaria. Então, esses aí são a grande maioria, são os rates de capital, os equity rates. Eles oferecem uma excelente oportunidade para o pequeno e médio investidor, tá? Porque a gente passa a receber dividendos decorrentes da receita gerada dos aluguéis desses imóveis, né? Então, por exemplo, você pode receber aluguéis de imóveis como um shopping, um outlet, um escritório, vários empreendimentos, tá? A gente também tem os rates de hipoteca, que são os chamados mortgage rates. Esses rates eles fornecem financiamentos imobiliários e geram receita através da compra de hipotecas ou títulos lastreados em hipotecas, tá? Eles são concentrados tipicamente em hipotecas comerciais e residenciais e se equipara aos nossos FIs de papel aqui no Brasil, os CRIs. Tá? Qual é a grande diferença? Eles são mais alavancados lá nos Estados Unidos e isso interfere diretamente no pagamento de dividendos. Também são altamente sensíveis às taxas de juros, tem que ter cuidado. Então, qualquer mudança na política de juros pode provocar uma drástica redução nos lucros ou um aumento. Então, tem que ficar bem antenado. E no final, vou dar uma dica aí no final do vídeo, vou dar uma dica bem importante para quem está começando aí a investir nos rates. Então vamos lá, o top 1 aqui da minha carteira é o ORC, que é o Orchid Island Capital. Ele tem um dividend yield aí de 18,82%. Então o que isso quer dizer? Que do valor da cota dele de $2,91, ele paga aí 18, quase 19% ao ano. Isso varia um pouco, tá pessoal? E não é certo. Os rates lá fora, diferente dos FIs aqui no Brasil, eles pagam normalmente de 2 em 2 meses. Ó. Então aqui embaixo, pelo TradingView, analisando aqui o ORC, ó, a gente pode ver que ele paga, ó, clicando aqui, ó, 0,04 centavos, 0,4 centavos. Aqui ele vai ter, tem uma estimativa aí de 15 centavos para o dia 28 de julho. Então é assim que funciona, tá? Então esse é o top 1. Aqui a gente tem o Armor Residential Rate, que ele está com um yield de 17,07. O número 3 aí da lista dos meus maiores pagadores de dividendos lá fora é o Newtek Business Service Corporation. Ele é do setor comercial, ó, e ele está pagando aí 16,57%. Também tem o New York Mortgage, esse está pagando 14,29% de dividend yield anualizado em cima do valor da cota. E o NLY, que é
Ally Capital Management está pagando aí 14,47. Alguns deles pagam de 2 em 2 meses e alguns de 3 em 3 meses. Então o que acontece? Qual é a grande dica importante para o final do vídeo? Esse vídeo é bem curto, tá pessoal? O intuito é só passar esses os maiores pagadores aí de dividendos da minha carteira. Eu já tenho essa carteira há um longuíssimo prazo, então vocês podem ter ideia que quando aconteceu aqui, estourou o Covid, ó, essa queda brusca, ó, eu aproveitei, eu não parei de comprar, eu continuei comprando, comprei um belo de um desconto, olha o que aconteceu, voltou, agora a gente entrou num período aí de correção, caiu de novo, pode ser que caia mais? Pode ser que volte a subir? Não sabemos. O que eu sei é que esse ativo é um bom pagador de dividendos e ele me gera renda. A única coisa que a gente não pode fazer, pessoal, é quando cair, vender ele e parar de comprar. Se a gente tem um ativo bom em carteira, faz um planejamento, por exemplo, toda semana mandar 10 dólares lá para fora, 20 dólares, todo mês mandar 100 dólares e vai fazendo esse investimento ao longo do prazo, escolhendo bons ativos e não esquecendo que isso é renda variável, tem que ser um dinheiro aí que não vai nos fazer falta no curto prazo. Então a gente monta aí a carteira e nessas quedas a gente aproveita se o ativo aí continua bom e seguindo as premissas dele. Então a grande dica aí do final do vídeo é: montem uma carteira de investimento lá no exterior e se programem para mandar aos poucos. Ah, mas eu tenho 10 mil dólares, quero investir tudo agora. Não comprem tudo de uma vez. Definam aí por semana e vão comprando aos poucos. Porque com essas quedas, ó, é aqui que a gente se beneficia. A gente compra um ativo bom, mais barato. Tá? Tem que seguir algumas questões aí. Eu tenho um outro vídeo aí no canal sobre como abrir conta em corretora. Tem vídeo sobre como usar o TradingView aí para fazer análise. Então tem tudo aí, pessoal. A ideia hoje, claro, que vocês não devem só olhar o Dividend Yield para escolher o ativo, mas basicamente ele é um bom fator inicial para se começar a análise. Então eu já começo procurando ativos com um yield alto, que paga esses dividendos aí no decorrer de anos, não seja uma coisa temporária, pagar bastante agora e mês que vem já paga menos, e tem que ser uma coisa mais certa, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu olho. Depois a gente vê alguma coisa, questão de endividamento, o que eles fazem, setor, alta de juros, ciclos de mercados. Tem uma série de coisas aí que a gente pode fazer um vídeo mais adiante. E tem 2 sites aqui que eu quero deixar também para vocês, que é o statusinvest.com. Aqui a gente pode procurar todos os rates, fazer uma análise deles. Por exemplo, aqui tem o ORC, ó, então tem as informações dele. Aqui a gente tem a volatilidade, olha, é um ativo bem volátil, principalmente agora nessa época de juros aumentando, né? Então aqui tem todos os indicadores fundamentalistas, endividamento. Vocês podem ver, ó, que essas empresas são altamente alavancadas. Aqui no final. Cadê aqui? Ó. Então o patrimônio líquido, ó, nesse valor. Em ativos eles têm esse valor, só que ó, eles têm uma dívida, ó. Esse é o estar alavancado, que a grande maioria dos rates são assim, tá? Então eles têm um patrimônio e eles contraem dívida para adquirir mais patrimônio, gerar renda, seja comprando imóvel, depois vendendo, alugando. Então eles fazem tudo isso. Então esse site que é muito importante, statusinvest.com.br. Tem aqui também os FIs que dá para olhar e tem a parte internacional. Um outro site que eu uso bastante também é o Seeking Alpha. Então aqui vocês veem, digita aqui o ativo, ó, e tem todas as informações, tem alguns relatórios, tem a opinião aqui desse pessoal aqui do site. Esse site é pago, tá? Mas muitas informações aqui são gratuitas. Beleza, pessoal? Jogo rápido, só para mostrar aí o top 5 aí dos meus maiores pagadores. Essa aqui é toda a minha carteira que eu tenho lá nos Estados Unidos. A maioria é rates lá fora. E é um setor bem legal, a gente fica exposto aí a um outro mercado, a uma outra moeda. É bem legal, bem interessante aí para se fazer. Beleza? Vamos que vamos. Tamo junto. Fiquem com Deus.